Mateus capítulo 11, versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João, e aqui é João Batista, ouviu no cárcere, na prisão, falar das boas obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar a Cristo: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai, diga isso a João, o que estáis ouvindo e vendo aqui: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, os servos, os que vieram trazer notícia de João Batista para Jesus, partiram, foram embora dali. E Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João. Versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, nunca apareceu maior do que João Batista. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Já que você fala que ama a Bíblia, olha para, se você está com a esposa, com o esposo, com alguém que você ama do lado, olha para essa pessoa e dê um elogio para ela também. Fala: eu te amo, você está bonito, você está cheiroso, seu cabelo está bonito. Isso pode mudar a sua noite. Fala para a esposa aí, dá uma glória a Deus aí. Você está cheirosa, você é ungida. Quando foi a última vez que você ouviu um elogio? Quando foi a última vez que alguém pegou e falou algo que te elevou, que te deixou feliz, que mudou o seu dia, que transformou o seu ambiente? Talvez você acordou mal, teve mais notícias, mas você já percebeu que um elogio na hora certa, ele muda todas as coisas? A gente está triste quando alguém fala: você está bonito hoje, que trabalho maravilhoso, olha, eu vejo algo diferente em você. É tão bom a gente escutar elogios. Só que muita gente fala: pastor, faz tempo que eu não escutei. Você sabia que o fato de você não ter escutado não quer dizer que alguém não elogiou? O fato de você não ter ouvido não quer dizer que alguém não falou ao seu respeito. Só quer dizer que você não ouviu o elogio, mas o elogio aconteceu. Eu sei isso porque eu estou casado. Todo casado sabe disso. A minha mulher, ela reclama muito de mim. Ela fala: você nem me elogia, você não fala nada bonito do meu cabelo. Eu corto o cabelo, você nem percebe. Eu coloco um sapato novo, você nem sabe. Eu falo assim: mal tu sabe, eu te elogio mais do que você pensa. Por quê? Porque todas as pessoas que me abordam e falam da Nayane, automaticamente eu elogio a minha mulher. Ela: pastor, cadê sua esposa? Eu amo ela, ela é maravilhosa. Eu falo: ela é maravilhosa mesmo, ela é demais. Ela é assim só no Instagram, só na internet. Eu falo: em casa ela é melhor ainda, mais linda ainda. Ela é maravilhosa, é a mulher mais linda do universo. Toda vez que alguém menciona a minha esposa para mim, eu elogio ela. Só que as pessoas escutam o meu elogio e não a minha esposa. Mas isso não quer dizer que eu não a elogiei. Até porque eu acho que fidelidade, cumplicidade, passa um pouco também por isso. Eu não quero só ser fiel à minha mulher com palavras na frente dela, mas pelas costas é melhor ainda. É muito melhor quando a gente fala bem de alguém na frente de alguém. Melhor ainda é quando a gente fala bem de alguém nas costas de alguém. E eu quero profetizar isso na sua vida. Que Deus coloque no seu marido, na sua esposa, na sua igreja, no seu pastor, nos seus irmãos, em pessoas que estão ao seu redor, esse mesmo espírito. Eu não quero gente falando bem de mim na minha frente. Eu quero gente falando bem de mim nas minhas costas. Eu não quero pessoas falando bem de mim na minha presença. Eu preciso que alguém levante o meu nome e fale bem de mim na minha ausência. Que Deus coloque pessoas assim na sua vida. Você entende que o elogio na sua ausência tem mais força do que na sua presença? O elogio pelas costas é melhor do que pela frente. É tão bom a gente receber um elogio de alguém. Isso mostra fidelidade, isso mostra o amor que essas pessoas têm pela gente. E isso foi o que aconteceu aqui com João Batista. Isso foi o que aconteceu com homens e mulheres de Deus na Bíblia. O que acontece? Só para você entender o contexto geral e como João Batista estava aflito. João Batista, ele é filho de Zacarias e Isabel. Isabel é prima de Maria, mãe de Jesus. Então, de cara, ele já é um primo de Jesus de terceiro grau.
ele já tem um parentesco com Jesus. Só por isso já é uma grande bênção. Eu não sei você, mas eu gostaria de ser o primo de Jesus. Eu gostaria de ter o sangue que ele tem. Eu gostaria de ter no meu nome o sobrenome dele. Eu gostaria de poder crescer com ele, brincando de videogame, jogando bola, aprendendo. Ele sempre ganharia, claro, né? Eu gostaria de poder crescer com Jesus, mas não só isso. Ele cresce para ser um profeta. E ele é quem Deus entende e escolhe para não apenas batizar Jesus. Então, eu já sou abençoado porque eu sou primo e parente de Jesus. Depois eu sou escolhido para batizar Jesus, mas não apenas isso. Se você perceber na leitura cronológica da Bíblia, João Batista é o primeiro, depois dos profetas messiânicos que profetizam à frente, que pessoalmente identificam quem Jesus é e qual é a sua missão. Eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Ele identifica quem Jesus é e o que Jesus veio fazer. Olha o tamanho dessa bênção. Você imagina se na Assembleia de Deus Missão, em São José dos Campos, Jesus fosse ali na frente, naquela piscina, ele subisse e descesse as águas batismais nessa igreja? Meu Deus, ia bombar essa igreja. A internet inteira ia falar: Jesus se batizou nas águas. Quem foi que batizou? Pastor André. Ei, Jesus, que bênção maravilhosa. Você entende o tamanho do privilégio desse homem? O tamanho da proximidade que ele tem com Jesus? Só que entenda que 6 meses aproximadamente depois desse evento, do batismo de Jesus, o que acontece com João Batista? Ele vai até Herodes, e como um profeta, ele fala as verdades da Bíblia para Herodes. Herodes tinha roubado a mulher do seu irmão, e ele casou e teve ela como a sua parceira. E aí chega João Batista como profeta e fala: você está errado, você está em fornicação, você está em pecado, você é um adúltero. E ele não falou isso só na frente dele, no reservado. Ele como profeta falou na frente de todo mundo, até de Herodíades, a mulher que estava com ele. Essa mulher ficou com tanta raiva, que a Bíblia fala que num banquete, ela embebedou Herodes, depois pegou sua própria filha Salomé, fez ela fazer uma dança erótica, sensual para Herodes, a ponto de Herodes ficar tão encantado e falar: filha, pede para mim o que você quiser, até metade do reino eu dou se você pedir. E ela tinha resposta na ponta da língua: eu quero a cabeça de João Batista num prato e numa bandeja. O que acontece 6 meses depois dele ser o primo, dele batizado, dele identificar Jesus? Ele está preso na prisão de Herodes, e a morte dele é iminente. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a sua cabeça foi pedida. E ao saber de tudo isso, ele pega alguns dos discípulos dele e fala assim: ei, vai atrás de Jesus. E pergunta para ele se ele sabe que eu estou aqui no cárcere. Pergunta se ele tem alguma intenção de me livrar daqui. Pergunta se ele tem algum tipo de amor e compaixão, porque eu estou largado, eu estou preso, e eu vou ser morto, e eu não estou vendo nada acontecer. E olha o que João Batista manda perguntar: pergunta se de fato ele é o Messias que havia de vir, ou eu devo esperar outro. Porque as situações difíceis da nossa vida fazem balançar a nossa fé. Aquele que batizou e que identificou não apenas quem Jesus era e o seu ministério, começou a perguntar: de fato ele é o Jesus e o Messias que era para ser enviado? Porque eu estou na prisão, ele não está fazendo nada. Aí Jesus, alguns podem dizer de maneira fria, responde assim para esses que foram enviados: fala para João, o que vocês estão vendo e ouvindo aqui? Porque é cego, está voltando a enxergar, surdo está voltando a ver, paralítico está voltando a andar, morto está sendo ressuscitado, e está sendo pregado o evangelho a todos os pobres. Depois, e ele fala: e diga para ele que ele não deve se escandalizar no meu nome, não deve ser pedra de tropeço, não. Só responde isso para ele. Que resposta dura do Jesus, do Cordeiro de Deus. Você esperaria ter uma resposta dessa? Um não na cara? Porque você quer ouvir palavras boas de Jesus. Fala para ele que eu estou orando por ele. Fala para ele que vai dar tudo certo. Não é isso que a gente espera quando a gente vem na igreja às vezes? Fala para ele que eu vou livrar ele. Fala para ele que existe um propósito por trás disso. Veja, mesmo que Jesus não livrasse ele da prisão, só desse uma palavra, ele já se sentiria confortado. Fala lá para ele que ele vai morrer, mas ele vai para o céu. Fala que ele vai morrer, mas ele vai ser um mártir. Fala que ele vai morrer, mas ele vai ser lembrado na história. Se Jesus falasse isso para mim, eu falo: pode me matar, eu já vou para o céu, eu já estou confirmado, porque eu tenho uma palavra de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Jesus falou: fala isso para ele, o que vocês estão vendo e ouvindo. Eles saíram, e depois dos servos de João Batista irem embora, Jesus se volta para a multidão, porque ele não queria que os servos ouvissem. Ele fala assim: deixa eu falar para vocês,
sobre um homem chamado João Batista. Nunca houve, nascido de mulher, um homem igual a ele. João Batista morreu sem ouvir isso sair da boca de Jesus. Mas não é porque você não ouviu que um elogio não foi feito da boca de Deus ao teu respeito. Ele te ama, você tem um grande projeto, Ele te adora, Ele sabe que você é especial, mas às vezes você fala, eu me sinto baixo, eu não ouço ninguém dizer nada. Pode ter certeza que nessa noite Deus está abrindo a boca dele a teu respeito e Ele está falando coisas maravilhosas. Não é porque você não ouviu que não existiu o elogio. Tem gente que te ama, o teu marido te ama, a tua mulher te ama, o teu pai te ama, o teu filho te ama, o teu pastor te ama, eu te amo, essa igreja te ama. Você é especial. É bom a gente ouvir elogios. Não é porque nós não escutamos que eles não existem. E eu posso falar uma coisa? Você está muito melhor do que você pensa. É que às vezes a gente fica se comparando muito, a gente acha, não vale para nada, não presto para nada, eu não tenho valia nenhuma. Não, você está muito melhor. O problema é que você usa às vezes fatores de comparação para dizer se você é bom ou ruim, que são os fatores do mundo. Só que a Bíblia, ela não pensa, Deus não pensa igual o mundo pensa. Para o mundo, para você ser uma pessoa de status e abençoada, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma boa casa, você tem que comer os melhores restaurantes, você tem que vestir as melhores roupas. Só que o status, o parâmetro de Jesus é diferente do parâmetro do mundo, porque tem muita gente que está morando em mansão, dirigindo um jatinho próprio e está indo para o inferno. Até porque, se você perguntar, pastor, qual é o parâmetro de bênção de Deus e de Jesus? Mateus capítulo 5, versículo 3 a 16. Bem-aventurado, sabe o que existe isso? Abençoado é, próspero é. Quem, pastor? Pobre de espírito, o que chora, manso de coração, o que tem fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, sofre perseguição por causa de injustiça. Bem-aventurado são vocês quando injuriarem vocês e perseguindo, mentindo a respeito de vocês, todo mal contra vós, porque vocês me servem. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. O parâmetro da Bíblia para dizer quem é abençoado é contrário do mundo. E você achando que você não vale de nada, que você não presta para nada, que você não tem nada, que você não conquistou nada. Deus tem coisas lindas faladas ao teu respeito. Tiago capítulo 1, eu vou ler muita Bíblia hoje. Versículo 2 a 4, diz assim, a partir do versículo 1, na verdade, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Lutas grandes, lutas duradouras, lutas longas são a prova que você está passando por um processo para ser completo e amadurecido para alcançar a integridade de Deus na sua vida. Luta não é porque Deus te odeia, luta é porque Deus quer te amadurecer. Lutas não são para acabar com você, são para tornar você mais maduro e íntegro. Então sorria no meio da luta, é o que o texto diz. Exultai, fiquem felizes no meio da perseguição. Você sabia que para você sorrir, você mexe 72 músculos da sua face? E para você fazer uma cara feia, você move 108 músculos? Então seja preguiçoso e sorria. Não precisa de muito trabalho para sorrir, não. É muito mais fácil sorrir do que fazer essa cara fechada, do que essa cara de choro, do que essa cara emburrada. Deus quer te ver feliz no meio da tua luta, no meio da tua perseguição. Existe galardão para você. Sorrir é mais fácil do que ficar triste. Sorria, Jesus te ama. Jesus te ama. Sorria. Então João Batista é uma pessoa que não ouviu uma das coisas mais lindas sendo faladas da boca de Jesus. Jó também. Só que Jó teve uma repercussão totalmente complexa. A Bíblia fala, se você tiver Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio entre eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Olha o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Que elogio extraordinário. A minha pergunta é: Jó ouviu o elogio? Não, foi Satanás. E por causa desse elogio, a vida de Jó se tornou um inferno. As suas maiores lutas não são a mão de Deus pesando na sua vida. Não é porque você pecou, é porque Deus falou algo tão bonito sobre você, que Satanás quer arrancar isso e quer provar o contrário. Então às vezes quando a gente enfrenta a luta, a gente fala: Deus não me ama, Deus está me castigando. É o contrário, Deus está te elogiando, porque é o elogio que saiu da boca de Deus que fez o inferno se levantar contra Jó. Não é a boca de Deus te amaldiçoando, não, é a boca de Deus te bendizendo. Então, eu quero aqui falar para alguém essa noite que essa luta, que essa prova, às vezes é porque Deus está falando coisas lindas ao teu respeito. É porque Deus tem poemas, Deus tem bênçãos, Deus tem promessas faladas e direcionadas para você. Então a sua maior luta é a sua maior comprovação que o céu está te olhando e está profetizando sobre a sua vida. Por que a gente tem essa tendência de luta, doença? Isso não é Deus me amaldiçoando, é Deus pesando. Eu devo ter pecado, eu devo ter errado. Jó pecou? Não, Jó foi elogiado. Olha a força de um elogio. Quando ele abriu a boca para elogiar Jó, o mundo e a vida de Jó se tornou um inferno. Mas depois Deus abençoou Jó. Você sabia que muitas das suas lutas tem nada a ver com o que você diz ou deixou de dizer? Tem a ver com aquilo que Deus disse ao teu respeito. Tem a ver com as promessas de Deus para a sua vida. Tem a ver com os planos de Deus, os desígnios, os sonhos, os caminhos, os estatutos que Ele colocou para você. Leve isso para a sua casa. Deus te ama muito. Deus te elogia muito. Ele enviou o seu próprio filho por você. Esse é o valor que Ele deu para a sua vida. João Batista não ouviu um elogio bom. Jó não ouviu um grande elogio. E Moisés? Eu acho interessante que em Moisés, no capítulo 11, em Hebreus, no capítulo 11, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24, existe é como se fosse uma lápide e uma homenagem póstuma de uma pessoa. Existe uma descrição que para mim é a descrição mais bonita a respeito de Moisés que eu vejo em toda a Bíblia. Lá em Hebreus, nós estamos até estudando isso, no Novo Testamento, se remete a Moisés assim, capítulo 11, versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. Ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Isso aqui não mostra para mim como Moisés começou. Isso mostra para mim como Moisés terminou. Ele começou como eu e você, com desconfianças, com erros, com falhas, com pecados. Mas você entende que existe uma homenagem, existem palavras, existem poesias, existem coisas lindas que Deus quer falar ao seu respeito. E você provavelmente nunca vai escutar estas coisas. Mas isso não quer dizer que Ele não abriu a boca para te abençoar. Para que achar que tudo é maldição de Deus para a sua vida. Pelo contrário, muitas das coisas que acontecem de ruim são resultados de coisas boas que Deus prediz sobre a nossa vida, que o nosso inimigo não quer que aconteça, não quer que venha a executar na nossa vida. O seu fim será melhor do que o seu começo. Por isso persevere até alcançar a maturidade e a integridade que Deus tem para você, porque também Deus vai falar ao teu respeito. Você tem os olhos fixos na recompensa futura. Quem pode dar glória a Deus por isso? Com todas as falhas, com todos os erros de Moisés, foi grandemente usado por Deus, poderosamente usado por Deus. E Deus te trouxe hoje para trazer isso à sua memória. Tem coisas lindas que Ele fala ao teu respeito que você nunca vai escutar. João Batista não ouviu, Jó não ouviu,
Moisés não ouviu, e provavelmente você nunca irá escutar os maiores elogios que Deus tem sobre a tua vida. Pastor, mas está tudo na palavra de Deus. Também entendo que sim, abra a Bíblia, você vai ver coisas maravilhosas, mas eu posso dizer, eu acho que existem coisas ainda maiores que Deus tem a nosso respeito, pensado e falado, que Ele falou, não vai registrar isso aqui não. Quem sabe um dia na eternidade, face a face, Ele me adorando, Ele pode até sentir o amor que eu tenho por Ele, até porque Ele mandou o seu Filho Jesus. Que amor maior, que homenagem maior do que dar o seu próprio Filho para te salvar, para te resgatar. Olha o tamanho deste amor. Eu quero que o louvor suba, que a gente vai finalizar daqui a pouco. Então, pastor, o que Hebreus está demonstrando é o que acontece no mundo hoje. Isso aqui é uma pena. Que pena é? É que as pessoas só elogiam, as pessoas só se expressam, as pessoas só falam coisas boas quando alguém morre. Porque aqui quando o escritor Hebreus está escrevendo, Moisés já morreu. Ele não ouviu o que está sendo escrito aqui, pastor. Aí é muito fácil. Você já foi num funeral, num enterro? Todo mundo só tem coisa boa para falar. Aí no final até a pessoa fala, quando morre todo mundo fala bem, né? Quando morre todo mundo tem alguma coisa. Mas enquanto está em vida, ninguém fala nada. Isso é péssimo. E alguma pessoa vai falar, por que a Bíblia segue esse padrão também? Por que está escrito no Novo Testamento algo de alguém que está no Antigo Testamento? Por que essas palavras não foram faladas face a face, cara a cara para Moisés? Parece que a gente tem que perder para dar valor. Parece que tem que ir embora para a gente falar. Parece que tem que morrer para depois elogiar. Por que, pastor? Que nós só somos honrados, lembrados, elogiados depois que a gente morre. O senhor não acha que é muito atrasado? Não acho. Eu não acho. Por que Deus vai falar coisas que eu não vou ouvir, pastor? Por que Deus espera morrer para falar alguma coisa? Por que pessoas esperam morrer para falar alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que a maioria dos elogios das palavras de bênção de Deus sobre a sua vida e ao seu respeito nunca foram escutados por você? Bota para mim no texto aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Sabe por que os maiores elogios de Deus a seu respeito você nunca ouviu? Não é porque você tinha morrido não, é porque você nem tinha nascido. Enquanto você ainda era projeto, enquanto seu pai e a sua mãe nem existiam, nem o seu avô, nem o seu tataravô, enquanto não existia nem humanidade, Deus já tinha te projetado aqui, antes que eu te formasse no ventre, eu já tinha as suas características, eu já te conhecia, mas não apenas eu te formei, eu comecei a te profetizar, eu te consagrei, eu te constituí profeta de nações. Os elogios de Deus ao nosso respeito não vieram atrasados, eles vieram adiantados. Arabaçu, cantarabaçu. Por isso, se você entrou cabisbaixo aqui nesse culto, você vai ter que sair numa postura diferente. Porque antes de você ser pensado pelo seu papai e pela sua mamãe, Deus já apontou o dedo e falou assim: eu vou levantar como profeta de nação, eu vou constituir, eu vou abençoar, eu vou ungir, eu vou preparar, eu vou usar. Os maiores elogios de Deus ao meu respeito vieram antes da constituição do mundo, antes da criação. Ele já me tinha projetado na sua mente. Aleluias. E por isso hoje eu estou aqui para louvar a Ele, para adorar a Ele, para declarar o quanto eu amo a Ele. Fique de pé. Eu vou pedir que os diáconos entrem. Pastor, o senhor só falou de elogio que não foi ouvido. Tem alguma coisa que Jesus falou que foi ouvida por alguém? Muito. Deixa eu falar para você de 3 elogios que foram escutados e expressados na frente de quem fez algo. Primeiro, centurião. Lembra? O servo estava doente e o centurião fala: Senhor, tu não precisa ir lá na casa não. Dá aqui, que a tua palavra vai curar ele lá. Que o que tu abrir a tua boca, o comando de voz que você der aqui, vai alcançar o meu servo lá. O que é isso? Fé. Porque quando eu demonstro fé para Deus, Deus me elogia. Qual é o segundo? Aquela viúva que trouxe uma oferta. Estava todo mundo dando oferta grande, aí veio uma viúva, uma oferta tranquilinha. O Senhor falou: essa é a oferta. Ela deu tudo que tinha.
ninguém ofertou mais do que essa mulher, ninguém é generoso mais do que essa mulher, ninguém é tão fiel quanto esta mulher, porque quando eu dou meu dízimo e minha oferta, quando eu exercito a minha fidelidade, Deus me elogia. Terceiro, lembra aquela mulher que ela chegou com um vaso de nardo puro e ela derramou aos pés de Jesus? O que ela fez? Ela fez uma adoração, uma expressão de louvor, como ninguém na sala e no quarto que ela estava fez antes. Então, quando eu abro a minha boca e eu louvo a Deus e eu adoro a Deus, Deus também me elogia porque Ele gosta. 3 ações que nós fazemos e que Deus responde na hora, elogia na hora, abençoa na hora: fé, generosidade e fidelidade, louvor e adoração. Por que eu deixei a oferta, tudo para o final? Porque nós vamos fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Nós vamos começar a cantar daqui a pouco. Eu vou orar pelos seus dízimos e as suas ofertas. Pastor, não trouxe, não tem problema. Tem um envelope na frente da sua cadeira, eu vou pedir isso para todo mundo. Pastor, não trouxe nada, não tem problema. Faça algo pela fé. Não é fé que move o coração de Deus. Eu não tenho hoje, mas eu vou levar o envelope vazio pela fé. Amanhã eu vou ter. Deus se agrada, Deus vai te elogiar e vai abrir a boca e vai profetizar sobre as tuas finanças. Use a tua fé. Depois você vai entregar fidelidade e generosidade. E quando você voltar, não vai embora não. Volta para sua cadeira, que nós vamos louvar. Louvor e adoração. Nós vamos fazer de uma vez só 3 coisas que tem resposta imediata de Deus para a vida de alguém. Quantos entenderam que foi pregado esta noite? Pega o seu envelope onde você está. Deus, nós sabemos que é bom a gente ouvir palavras boas. É bom a gente se sentir amado, compreendido. É bom quando alguém fala: bom dia, você está bonito, você está feliz, você está sorridente, o cabelo está bom, a roupa está muito bonita. Isso muda, isso eleva o nosso espírito. Quantas vezes talvez estávamos cabisbaixos, esquecidos, e precisávamos de uma palavra e não ouvimos. Mas hoje nós aprendemos que isso não tem a ver. Só porque não ouvimos, não quer dizer que não saiu da tua boca. Quem sabe são os maiores elogios, as maiores bênçãos e as maiores profecias são aquelas que a gente nunca escutou e talvez nunca vai escutar. Mas mesmo por isso eu te louvo, porque eu sei que tu me formou antes do ventre da minha mãe. Eu sei que tu me preparou, eu sei que tu me consagrou, eu sei que tu me levantou a profeta de nações. Antes de eu nascer, tu já tinha projetado coisas, poemas maravilhosos ao meu respeito, e hoje eu te louvo por isso, Senhor. Portanto, como forma de gratidão, eu vou te bendizer, eu vou te abençoar, eu vou te louvar, e eu vou demonstrar numa ação tríplice a minha fé, a minha fidelidade e generosidade, e o meu louvor e adoração a ti nesta noite. No nome poderoso de Jesus, amém. Enquanto você for sair, os diáconos têm um papel. Você vai deixar o seu envelope e você vai levar esse papel com você. Nesse papel tem contido passagens bíblicas onde Deus profetiza e elogia o seu povo e a sua igreja. Eu quero que você guarde isso na sua Bíblia. E durante todo o mês de maio e junho, você leia todo dia, para você entender que você é amado por Deus, que você foi levantado por Deus, que você foi...